Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre o paradidático Quincas Borba, que cai no vestibular, então nós vamos falar um pouquinho sobre o enredo, os personagens e um pouquinho também sobre Machado de Assis, tá bom? Quincas Borba foi escrito em 1891, né? Publicado em 1891, 10 anos depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, são os temas que têm interesse em comum, que é traição, poder, aparência, loucura, ironia, né, a falsidade, moralidade. E ele escreveu a trilogia, né, composta então por Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Então, fala também sobre o humanitismo, que é a seleção dos mais aptos, aqueles que vão vencer, aqueles que vão criar condições para ganhar as coisas, tá? Então é narrado em terceira pessoa e o narrador então é presente, é onisciente. Então vou falar um pouquinho sobre Rubião. Então, o Rubião era um professor primário, o nome dele completo é Pedro Rubião de Alvarenga. E ele se tornou enfermeiro de Quincas Borba durante um tempo, um pouquinho antes dele morrer, e por conta disso, ele era amigo também do Quincas Borba, e aí ele acabou recebendo uma herança. Só que, devido a um amor não correspondido, ele acaba ficando louco e perde tudo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Quincas Borba. Quincas Borba é um filósofo, ateu, rico, herdeiro, morava no Rio de Janeiro e, na verdade, ele se aproximou da irmã de Rubião quando vai visitar Minas Gerais, lá em Barbacena, e Rubião quer que eles até se casem porque deveria sobrar alguma coisa, algum dinheiro para ele. Só que ela morreu muito cedo, muito jovem, e Quincas Borba então volta para o Rio de Janeiro, tá? Com a morte de Quincas Borba, né, que ele ficou doente e tal, Rubião herda tudo que lhe pertence. Então, escravos, imóveis, investimentos, joias, tudo que você possa imaginar. Então, ele, quando Rubião recebe essa herança, ele estava com 40 anos. E também ele recebeu o cachorro de Quincas Borba com o próprio nome dele, do Quincas Borba, chamado Quincas Borba. Então, por que que ele colocou Quincas Borba? Poderia ter colocado o nome dele de Bernardo. Acontece que ele deixa Quincas Borba, que é para prorrogar o nome dele e as pessoas lembrarem desse nome, tá? Então, Quincas Borba acaba morrendo e aí Rubião se vê na condição de herdeiro, de rico. Então, ele sai de Minas Gerais e vai morar lá no Rio de Janeiro, num palácio, num lugar assim muito chique, muito rico. E no meio do caminho, no trem, ele conhece então um casal. Na viagem de trem, ele conhece um casal, o casal Cristiano e Sofia, de Almeida e Palha. Então, esse casal dá a entender que é muito interesseiro e percebe a ingenuidade desse recente herdeiro, desse recente ricaço. Aí, Rubião, então, vai para essa casa em Botafogo e passa a andar muito próximo, cada vez mais, a esse casal. E, de repente, ele se vê apaixonado por Sofia, que de certa forma acaba seduzindo, com olhares tal, mais despretensioso, mas ele acaba se apaixonando por Sofia. Só que quando Sofia conta isso para o marido, né, o Padilha, ele fala: não, continue a ficar seduzindo o Rubião para a gente pegar o resto da fortuna. Então, o que, que eles fazem? Eles ajudam o Rubião com a decoração, apresenta nas rodas sociais, né, apresenta os amigos, enfim, ele acaba sendo amigo, eles acabam sendo amigos de Rubião. Aí Rubião, percebendo o desinteresse total de Sofia, ele acaba ficando completamente maluco, louco, desesperado, né? E aí eles acabam ajudando o Rubião, entre aspas, né? Ajudando entre aspas,
porque ele fala assim: não, nós vamos cuidar de você, nós vamos cuidar da sua saúde. E ele acaba entrando em um hospício. Então, com as crises cada vez mais frequentes e demonstrando demência, Rubião acredita ser um imperador francês e acaba fugindo, ele e o cachorro, desse hospício. E os dois acabam indo para Barbacena, lá em Minas Gerais. Então, o Rubião está insano, triste, desanimado e acaba morrendo alguns dias depois que ele chega em Minas Gerais, ok? Então, vou falar um pouquinho para vocês dos personagens. Bom, vou falar para vocês um pouquinho dos personagens e começando então de Quincas Borba. Quincas Borba queria casar então com a irmã de Rubião, que é a Maria da Piedade. Só que ela morreu muito nova e ele ficou meio desanimado e acabou não deixando nenhum herdeiro, não casou com ninguém e ficou assim. O único herdeiro escolhido, então, que ele deixou foi para o grande amigo Rubião e esse esteve com ele até a morte. Falando um pouquinho então do Quincas Borba, o cachorro. Então, além do grande amigo de Rubião, ele deixou também o cachorro. E esse cachorro devia ser tratado por Rubião, né? Então, o cachorro ele tinha a cor de chumbo, era malhado de preto. E era um grande companheiro de todas as horas e deveria ser muito bem cuidado por Rubião. Aí vem o Rubião, que é ingênuo, ele é antigo professor, como eu falei a vocês, é antigo professor primário, e aos 40 anos, então, ele recebeu toda essa herança. Então, ele quase cai de costas ao perceber que ele tinha se transformado de um pobre professor a um capitalista, a ter dinheiro para dar e vender, para fazer qualquer coisa que ele nunca tinha feito antes. Aí então vem Sofia Padilha, que é casada com Cristiano Palha, é a musa de Rubião, e ele se apaixona por ela perdidamente, desde que eles estavam na estação de trem, desde que eles estavam vivendo, né? Os três estavam vivendo praticamente juntos. E aí Sofia, então, tem 27, 20 e poucos anos, quase 28 anos, só que ela não tem interesse por ele e ela é linda, uma belíssima pessoa. Aí vem Cristiano Palha, que é interesseiro, e ele se vê diante de Rubião, né, perante Rubião, uma oportunidade para crescer na vida. E aí, então, a partir do momento que ele percebe a ingenuidade do Rubião, ele acaba então tentando tirar quantas vantagens forem possíveis da condição financeira. E aí, então, esses são os personagens principais. Vou explicar um pouquinho sobre ao vencedor as batatas. Se põe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, a teoria do humanitismo é pessimista e, na verdade, ele aponta para o absurdo da existência e opõe-se, então, à filosofia do homem ser o centro de tudo. Então, essa teoria busca, né, a luta pela sobrevivência. Quem vence é o mais forte. Quem vai receber as batatas, os prêmios, é o mais forte. Então, nesse caso aqui da teoria do Rubião, né, que tinha toda a herança, que recebeu todo o dinheiro e tudo que ele podia gastar, né, com a herança do Quincas Borba, ele acabou perdendo. E quem foi o vencedor? Foram os outros que tiraram o dinheiro dele, ele se tornando inocente.
com a simplicidade pura. Então, quem venceu foi o casal Padilha, os advogados, quem estava perto dele e tirou todo o dinheiro dele. Vou falar um pouquinho sobre Machado de Assis. O nome dele completo é Joaquim Maria Machado de Assis. E ele foi o precursor do realismo brasileiro e fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele publicou mais de 200 contos, 10 romances, e ele escrevia diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas. Então, ele se tornou muito conhecido e uma referência. Só para vocês lembrarem, ele foi marcado por grandes feitos e ele escreveu um total de 600 crônicas. Essas crônicas tinham assim uma observação e crítica da sociedade. E tornou-se um homem muito respeitado, ocupando diversos cargos públicos e políticos também. E Machado de Assis, a despeito de tudo, ele era epilético, gago, descendente de escravos, portanto era uma pessoa simples e se tornou um homem muito famoso e reconhecido. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, e viveu 69 anos, morrendo em 1908. Então ele é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Então, vamos fazer alguns exercícios agora, preste atenção. Primeiro, sobre Quincas Borba, de Machado de Assis, pode-se dizer que o romance é narrado no passado, revelando recordações da infância do autor. A filosofia do Humanitas preconiza a paz entre os povos. Sofia é um personagem feminina caracterizadamente machadiana, fria e calculista. E Rubião é uma personagem livre de ambição de dois indivíduos interesseiros. Analisando aí, o que vocês acham? Então, é o C. Sofia é uma personagem feminina caracterizadamente machadiana, fria e calculista. Então, na verdade, Sofia é uma personagem que pensa em tirar vantagem de Rubião, fazendo com que ele se apaixone por ela completamente, para tirar dele tudo que ela queria, para tirar toda a herança dele. Então, essa é a C, porque ela é fria e calculista. 2. A próxima questão refere-se ao texto a seguir, extraído do 6º capítulo de Quincas Borba, de Machado de Assis. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente as destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. O humanitismo, filosofia criada por Quincas Borba, é revelador do posicionamento crítico de Machado de Assis aos muitos ismos surgidos no século XIX, darwinismo, positivismo, evolucionismo. Da admiração de Machado de Assis pelos muitos ismos surgidos no início do século XX, futurismo, impressionismo e dadaísmo. Da capacidade de Machado de Assis em antever os muitos ismos que surgiram no século XIX, darwinismo, positivismo e evolucionismo. D. Da preocupação didática de Machado de Assis com a transmissão de conhecimentos filosóficos consolidados na época e da competência de Machado de Assis em antecipar a estética surrealista surgida no século XX. Então, observem aí, e a resposta é
é o A. Então, do posicionamento crítico de Machado de Assis aos muitos ismos surgidos no século XIX, darwinismo, positivismo, evolucionismo. Então, essa é a passagem do texto que fala sobre o humanitismo e é escrita pelo autor com grande ironia. Então, ele faz uma revelação que, na verdade, o autor discorda e critica as teorias da época, né? Então, ele está criticando o darwinismo, o positivismo, o evolucionismo. A questão 13 refere-se ao primeiro capítulo de Quincas Borba de Machado de Assis. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era há um ano professor, que é agora capitalista. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu recente amigo Cristiano Palha. Para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu. E tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Então, aqui, ó, há na passagem citada um narrador a situar a personagem, Rubião, no espaço e no tempo. Há concomitantemente o discurso direto através do qual a própria personagem se apresenta. Neste jogo entre o que o narrador diz de Rubião e o registro do que o próprio Rubião pensa, é correto afirmar que a personagem é o novo rico a oscilar entre os valores determinados pelo capital e os valores determinados pela família, o novo rico a encarar a si mesmo, ao mundo que o rodeia e a própria família pela ótica do capital, um ex-professor que, embora rico, continua encarando a si mesmo, aos familiares e ao universo circundante pela ótica da humildade, um ex-professor deslumbrado com sua nova situação de capitalista a encarar a família pelos valores religiosos, um capitalista esquecido de sua antiga situação de professor e, desta forma, renegando seu próprio passado. Então, a resposta certa é o B. O novo rico a encarar a si mesmo, ao mundo que o rodeia e à própria família pela ótica do capital. Então ele começa a perceber e observar como ele era pobre, professor simples e a transformar-se num capitalista. Então ele vê os valores, né? Então ele observa o que ele tem, a herança que ele ganhou e se transforma num total capitalista. Leia o texto para responder à próxima questão, capítulo 200. Poucos dias depois, Rubião morreu. Não morreu subdito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça, uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor. Ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada. Só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez. O rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou, ao vencedor. A cara ficou séria porque a morte é séria. 2 minutos de agonia. Um trejeito horrível e estava assinada a abdicação. Capítulo 201. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro, e porque antes um que outro, questão preenche de questões que nos levariam longe. Eia! Chora os 2 recentes mortos.
se tens lágrimas, se só tens risos, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Machado de Assis, Quincas Borba. Depreende-se do texto que, ao narrar a agonia de Rubião, o narrador deixa implícito que aquele merecia as honrarias de um rei. A ambiguidade no título do romance, Quincas Borba, justifica-se pelo fato de o autor não conseguir definir-se por homenagear o filósofo ou o seu cão. A afirmação que encerra o capítulo 200 revela um traço machadiano característico, a ironia. A declaração de que Sofia não quis fitar o cruzeiro revela a indiferença como matriz do estilo do autor. A linguagem empregada para descrever a morte de Quincas Borba revela a tendência do narrador a dar mais importância ao cão do que a Rubião. Então, o certo aí é o C. A afirmação que encerra o capítulo 200 revela um traço machadiano característico, a ironia. A frase, então, que encerra esse capítulo ironiza a morte de Rubião e sua relação com a filosofia do humanitismo, que, ou seja, né, filosofia de Quincas Borba mesmo. Então, gente, foram apenas algumas questões, né, para a gente analisar e para a gente responder e para a gente treinar um pouquinho, tá bom? Então, até o próximo livro, até a próxima aula. Um beijão e tudo de bom.